Vamos orar. Pai querido, não podemos entender Tua palavra sem assistência de Teu Espírito, por isso suplicamos a direção dele. Sensibiliza nosso coração e que a semente de Tua palavra produza frutos para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos falar do batismo hoje. Para começar, leio Marcos 16:16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Quer dizer que não basta crer. Na realidade, o diabo também crê. Santiago diz que os demônios creem e tremem. Qual é a diferença do crer do inimigo e do crer do cristão? O crer do inimigo é crer de palavra. Ele pode até tremer, mas fica parado onde está. Não dá um passo para frente, não dá um passo para mudar a sua situação. Fica aí, crê, sim, bonito, maravilhoso, concordo, mas não se mexe. Já o cristão, ele crê e dá um passo para frente. Ele crê e se batiza. Eu digo que o diabo tem pavor de água. Ele não se batizaria nunca. Ele só crê, ele não se batiza. Já o cristão, diz, aqui o texto diz, o que crer e for batizado, esse será salvo. Não basta crer, é preciso crer e ser batizado. Agora, o batismo tem características. Para ser um batismo bíblico, autêntico, verdadeiro, tem algumas características. E vou analisar essas características. A primeira característica, quem crer e for batizado. Para ser batizado no batismo autêntico, bíblico, verdadeiro, a pessoa primeiro tem que crer. Tem que crer. Se não crê, não pode ser batizado. A minha pergunta é, um nenê de 4 meses pode crer? Agora, se não pode crer, não pode ser batizado. Biblicamente não, porque biblicamente só pode ser batizado aquele que crê. Segunda característica, em São Mateus, capítulo 28, versículo 19, encontramos a missão que Deus deu à igreja. Diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas. Segunda característica, uma pessoa antes de ser batizada deve ser ensinada. Você pode ensinar um nenê de 2 meses? Meio difícil. Se não pode ser ensinado um nenê, como pode ser batizado? Porque a característica de um batismo bíblico verdadeiro é que primeiro tem que ser ensinado. Terceira característica, vamos a Atos, capítulo 2, versículo 38. Diz assim, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Antes de ser batizada, a pessoa deve arrepender-se. Agora, um nenê de 4 meses pode arrepender-se? De quê? Como? E se não pode arrepender-se, como pode ser batizado? Não pode ser batizado. No batismo bíblico, não pode ser batizado. Finalmente, uma característica física de forma de um batismo verdadeiro está em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 3, diz assim, ou porventura ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus somos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quer dizer que o batismo, para ser bíblico, tem que ser um sepultamento debaixo da água, uma imersão completa debaixo da água, para que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitemos das águas para uma vida nova. Quer dizer que o batismo, para ser bíblico, antes da pessoa ser batizada, tem que crer, tem que ser ensinada, tem que arrepender-se e tem que ser batizada por imersão. Pastor, Romanos capítulo 6, o senhor acabou de ler? 3, né? Não, 6, 6, né? 3. Isso. Dá para a gente entender essa ideia da imersão por inferência. Teria algum outro exemplo na Bíblia que o senhor poderia dar para a gente? Sim. Porque Em existem Atos... 2 tipos, né? Não é 2 tipos.
duas formas, como eu já vi. Uma é um pouquinho de água na cabeça, que seria aspersão. E existe esse que o senhor está falando, que é a imersão. Sim. Um exemplo, por exemplo, que vem na minha mente. Jesus, ele foi batizado de que forma? O texto bíblico diz que Jesus foi ao Rio Jordão, donde João o Batista o batizou. Também por inferência. Para que iria ao Rio Jordão? Para jogar um pouquinho de água na cabeça dele. Ele podia ficar em casa. Se foi ao rio era porque tinha que ser submergido. Agora, aqui no capítulo 8 de Atos, encontramos a experiência do eunuco etíope que estava indo aí, e Filipe foi a encontrá-lo, e então quando chegaram a um lugar onde havia água, diz o texto bíblico aqui, e quando então mandou parar o carro, ambos desceram a água. Diz, seguindo eles caminho fora, capítulo 8, versículo 36, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe disse, se queres, podes. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe bautizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Então, são três textos. Quando os três textos te dão a entender que para haver batismo tem que haver muita água, que a pessoa tem que ser submergida como Cristo foi sepultado, que as pessoas desceram na água, saíram da água, foram ao rio, saíram do rio, logicamente que está falando do batismo por imersão, mesmo porque a história comprova que naqueles tempos o batismo era por imersão completa dentro da água. Pastor, a minha dúvida é com relação a outro aspecto relacionado com o batismo. Não é? A Bíblia, nela toda, nós encontramos declarações de que Deus está realmente interessado no nosso coração, Deus lê o nosso coração, Deus conhece o que vai por dentro, né? O que a gente pensa, tudo, Ele sabe da sinceridade do nosso coração. Isso não seria suficiente? Por que precisa dessa demonstração pública de que eu aceitei a Cristo? Veja, vou fazer uma ilustração. Vocês dois, suponhamos, são solteiros. Tem 20 anos de idade, solteiros. Aí ele vem onde você, Márcia, eu te amo, eu te adoro, meu coração é teu, você me conquistou, você é a coisa mais linda do mundo nesta terra, ninguém é como você, se você não existir eu moro, papai, e você crê. Então olha para ele e diz, então vamos casar. Aí ele dá um pulo para trás, não, casamento não, eu te amo, o que quiser, mas casamento não, que tipo de amor é esse? Se eu digo que amo Jesus, Senhor, eu te amo, meu coração é teu, você é a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Aí Jesus diz, então batize. Não, batismo não. Batismo não por quê? Qual é o problema de batismo não? Qual é o problema do batismo? As pessoas que não querem se batizar, não é porque o amor basta, não é porque o amor é suficiente, é porque não querem compromisso. É amor de palavra é uma coisa, amor de compromisso é outra coisa. E Cristo quer um amor de compromisso, porque Ele se comprometeu até derramar sua vida na cruz do Calvário. Agora, vamos supor que uma pessoa ela é batizada numa igreja. Esse batismo, ele vale para sempre ou de repente ela muda de igreja, chega numa outra igreja, ela tem que ser batizada novamente ou não precisa? Não, eu diria, você foi batizado. Analise, o seu batismo é um batismo bíblico, autêntico, verdadeiro ou não é? Porque, vou te fazer um exemplo. Eu tenho no meu bolso aqui uma nota de R$50. E eu cuido com muito carinho, porque R$50, eu posso comprar uma pizza, enfim, até um par de sapatos eu acho que dá para comprar com R$50, está aí com carinho, bonitinha, toda. Aí um dia começo a estudar com um grupo de amigos e eles me dizem, vou te mostrar as características de uma nota de R$50 verdadeira. Primeira característica, tal, não tenho. Segunda característica, tal, não tenho. Terceira característica, tal, não tenho. Quarta característica, tal, não tenho. Quanto vale minha nota? Nada. Então, não é que tenho que me batizar de novo. Não é de novo, eu não tenho nada, eu tenho que me batizar. Não é de novo, porque eu nunca fui batizado. No batismo bíblico, autêntico, verdadeiro, nunca fui batizado. Pastor, mas há um texto na Bíblia
se não me engano, Efésios 4, versículo 5, que diz que um só batismo é necessário. Não disse um só batismo necessário, disse que só há um batismo. Exato, isso não é o suficiente? Só há um batismo verdadeiro. A pergunta que ele fez não tem a ver com a pergunta que ele fez? Muito bem. Só há um batismo verdadeiro. Esse batismo que acabo de mostrar. O batismo que a pessoa é ensinada, se arrepende, crê, é batizada por imersão. Existe um só batismo. Agora, pastor, uma coisa que me intriga bastante. A pessoa foi batizada, tá? Pelo batismo correto, pelo batismo bíblico, não é? E acabou passando por problemas na sua vida e se desviou do caminho correto e precisa de um rebatismo, né? Eu ouvi falar nesse termo, rebatismo. Então, há necessidade mesmo disso. Se ela já passou pelo batismo verdadeiro, tudo bem, ela teve problemas posteriormente, né? Mas ela se arrependeu no seu coração, tá tudo bem. Precisa dessa demonstração pública, porque parece que isso expõe um pouco a pessoa, né? Na Bíblia não se menciona a palavra rebatismo. A palavra rebatismo não é bíblica. Não existe rebatismo na Bíblia. É só um só batismo. Agora você vai me dizer, então, por que as pessoas se rebatizam? Eu vou te fazer um exemplo. Você está casada. Vamos dizer que você se separa do esposo, se divorcia. Ele vai por bem, você vai por seu canto, separados, divorciados. Aí um dia, chegam à conclusão de que erraram se divorciando, porque vocês se amam, descobrem que se amam. Aí voltam a se procurar. E aí, vão casar ou vão recasar? Me diz, vai recasar ou vai casar? Casar, né? Lógico, porque não existe recasamento. É igual. Se uma pessoa vai a Cristo, se batiza, tudo bem, maravilhoso. Aí um dia sai e vive uma vida perdida. Aí um dia quer voltar, vai batizar ou vai rebatizar? Não existe. A vida passada é vida passada. Coisas boas, coisas más é passado. Nasceu de novo em Cristo, vai se batizar. Existe um só batismo. O batismo que é quando você entrega a vida a Cristo. Nada mais. Pastor, vamos supor que eu chego agora numa igreja, estou convencido que preciso me batizar. Eu posso entrar na primeira igreja e me batizar ali? É assim? Ou tem que fazer alguma coisa? Eu preciso ter alguma atitude anterior ao batismo? Ou é realmente só chegar na igreja e falar assim, eu quero me batizar? Para você se batizar, precisa reconhecer que é um pecador, confessar seus pecados, arrepender-se de seus pecados, e arrependimento envolve sentir dor pelo que você fez e afastar-se daquilo que você fez. E está pronto para ser batizado. Na Bíblia encontramos inúmeros casos de pessoas que viveram uma vida torta completamente, de repente se encontraram com Cristo, reconheceram seu estado de pecaminosidade, confessaram seu pecado, se arrependeram, abandonaram seu pecado e se batizaram. O ladrão na cruz é o único que não foi batizado porque não teve tempo. Se arrependeu, entregou a vida a Cristo, alcançou a salvação, morreu. Mas se ele descia direitinho ao tanque, batismal, porque aquele que crer e for batizado, esse será salvo. E o senhor estava falando sobre a questão de uma criança de 4 meses, não consegue compreender a mensagem, essas coisas todas, né? Existe uma idade mínima ou máxima para você Eu se acho batizar? que a idade mínima é quando a pessoa tem capacidade de ser ensinada, de se arrepender, de crer. E qual seria essa idade? 10, 12 anos, talvez, já a pessoa tem noção das coisas, isto é certo, isto é errado, estou arrependido do que fiz, enfim, é consciente do que está fazendo. O batismo bíblico tem que ser um batismo consciente, não pode ser algo que te fazem a despeito da tua vontade. Você tem que querer, você tem que decidir por isso. Pastor, na prática, muda alguma coisa depois da cerimônia batismal? Na prática, não muda nada. Em realidade, o batismo é uma declaração pública de um amor maravilhoso que você sente por Cristo no momento que encontrou Ele na vida. É uma demonstração pública e, para os seres humanos, a partir desse momento, você passa a formar parte da Igreja de Deus. Teu nome é registrado no livro e tudo, no livro da Igreja aqui na Terra. É uma declaração pública, é uma exteriorização. É dizer publicamente, eu amo Jesus e quero viver para Ele o resto da minha vida. Isso é o batismo. Tem pessoas que se preocupam
Eu conversando com amigos já encontrei gente pensando assim, porque o texto bíblico é claro, como o senhor leu, né? Quem crer e for batizado. Uma pessoa que não teve tempo de ser batizado, né, infelizmente faleceu antes, mas aceitou a Cristo, ou a pessoa que não tem condições de passar por uma cerimônia batismal, como é que... Era uma cruz. Não teve condições de passar pela cerimônia batismal, mas está salvo, porque creu e não teve condições. Agora, esse já não é o caso de quem crê, tem condições, tem tempo e não se batiza porque não quer. Uma limitação, por exemplo, pastor, aí, a pessoa crê, ela quer ser batizada, mas ele é um garoto aí de 15, 16 anos que o pai e a mãe não permitem que ele seja batizado. O que o senhor diria aí no caso desse? São circunstâncias que impedem ele de tomar o batismo. É como o caso do ladrão na cruz, estava impedido pelas circunstâncias, cravado aí não podia descer, mas se estivesse solto ele se batizaria. Mas uma mulher, que o marido não deixa com que ela se batize, o senhor acha que ela não precisa ser batizada? Uma mulher já não é uma criança de 8 anos a quem o pai disse, pelo qual o pai é responsável. Uma mulher é um indivíduo, um ser humano que tem decisão, tem capacidade de decidir. E ela tem que decidir. E muitas vezes, na vida espiritual, a gente precisa decidir a despeito de algumas perdas. Pastor, com relação às crianças, o senhor citou e agora me despertou uma dúvida. Crianças muito novas, às vezes 7, 8 anos, eles não têm plena consciência do que é exatamente o batismo na vida deles, não é? E se eles querem ser batizados, eles vêm na igreja, como é que os pais devem agir? Não. A experiência de uma criança de 10 anos não vai ser a experiência de uma mulher de 40 anos. A experiência espiritual de uma mulher de 40 anos é a experiência espiritual de 40 anos. A experiência espiritual de uma criança de 10 anos é a experiência espiritual de 10 anos. Mas não me diga que uma criança de 10 anos não tem consciência do que está fazendo. Completamente sabe o que está fazendo. Porém, o batismo não é dependendo da idade. Pode ser que com 15 anos um garoto não amadureceu, não tem consciência de nada. E pode ser que com 9, 10 anos um garoto já tem consciência do que está fazendo. Isso depende do estado de maturidade de cada um. E dentre dos valores de batismos, é mais importante o batismo nas águas ou o batismo pelo Espírito Santo? O batismo das águas é o batismo do Espírito Santo quando é feito de todo o coração. Não há diferença, não é este batismo. Agora, se você está vivendo em pecado e para aparentar, por alguma conveniência humana, você se batiza vivendo em pecado, está sendo batizado pelas águas diante dos homens, mas não está sendo batizado pelo Espírito e teu nome não está sendo escrito nos livros da vida, porque Deus sabe. Quem escreve teu nome no livro da igreja aqui é o secretário, um ser humano que não conhece nada. Mas quem escreve teu nome no livro da vida é Jesus, que sabe tudo. Portanto, eu posso enganar ao ser humano, mas não posso enganar a Deus. O ideal é que quando você se batiza na terra com sinceridade, na água, está sendo batizado pelo Espírito Santo também. Certo. E quando eu recebo esse batismo, acontece alguma coisa no céu de especial no ato do batismo? Existe algum marco? A festa, né? Nos céus, quando Cristo foi batizado, a voz de Deus se ouviu no ar, dizendo: este é meu filho amado em quem tenho complacência. Eu acho que quando um cristão é batizado na terra, há festa nos céus, os anjos cantam, porque foi por um pecador que o Senhor Jesus morreu, e agora esse pecador publicamente está declarando que crê em Jesus e que quer viver com Ele. Tem que haver festa no universo inteiro. E eu quero terminar dizendo para você que se você ainda não tomou o passo do batismo, não tomou a decisão, hoje é o dia de boa nova. Não deixa para amanhã. Sabe, talvez um dos maiores pecados do ser humano é a procrastinação, quer dizer, o adiar. Não amanhã, não quando terminar meus estudos, não quando me casar, não quando me aposentar. E de repente, antes que tudo isso, a morte te surpreende numa volta da esquina e você está perdido. Por isso a Bíblia diz: hoje é o dia de boa nova, hoje é o dia da salvação. Se você ama Jesus, se você entendeu que Jesus te ama, qual é o problema? Batize-se, una-se ao povo de Deus e prepare-se para a volta de Cristo.